Este é um vídeo curto onde eu vou reforçar aqui dois conceitos que eu já falei em outros vídeos e que vocês podem, se quiser acessar, que eu vou botar lá no final, porque eu acho muito importante, relevante, que vocês tenham com muita nitidez a diferença entre esses dois conceitos e a forma de produzi-los. Eu estou me referindo ao questionário e as suas perguntas, que são as perguntas fechadas e as perguntas abertas. Em geral, quando se faz uma pesquisa quantitativa, as perguntas fechadas são aquelas que são mais utilizadas, porque elas são mais rápidas de serem aplicadas, elas trazem dados que podem ser rapidamente transformados em números, em percentuais, e dessa maneira a análise se faz tranquilamente, especialmente quando a gente não tem muito tempo nem muito recurso para poder realizar um outro tipo de pesquisa. Então, as perguntas fechadas são aquelas que a gente coloca as opções, né, de resposta, que elas entre si são excludentes. Ou seja, só se pode ter ali uma resposta específica. Por exemplo, se eu disser, você já comprou o produto X, se eu estiver fazendo uma pesquisa de mercado, sim, não, talvez nem entra. Sim, não, não sabe, não respondeu. Então, você tem aí 4 tipos de resposta que a pessoa vai te dar e o pesquisador assinala ali de acordo com a resposta. Então, é uma coisa simples e rápida. Agora, se você pode ter perguntas fechadas que são seguidas de uma pergunta aberta. Porque o que é a pergunta aberta? É aquela que você não coloca para a pessoa que está sendo pesquisada. E nem ou coloca ou não coloca, e você ouve dela a explicação, a resposta que ela quer dar para você, e aí o pesquisador registra da maneira como a pessoa disse. Então, por exemplo, se eu fizesse essa pergunta fechada como eu fiz e dissesse, por que você nunca comprou esse produto? Então, eu poderia estabelecer algumas categorias de resposta e escreveria ali no questionário para facilitar o pesquisador, mas evidentemente que ele não ia ler essas possibilidades, essas opções para o entrevistado. Mas ele iria colocar ali, assinalar, a resposta que fosse mais aproximada da que o pesquisado deu. Entendeu? Se não fosse exatamente aquilo que está lá no questionário, o pesquisador pode assinalar, escrever a maneira como a pessoa falou, todas as palavras que ele ouviu como resposta. Então, esse tipo de pergunta, que a gente chama aberta, ela dá objeto de um trabalho posterior na hora de você fazer a crítica e fazer a apuração dos dados. Por quê? Eu explico. Porque, na verdade, você tem ali aquelas categorias que você estabeleceu, né, de resposta ali, mas pode ser que um determinado entrevistado diga uma coisa completamente diferente daquela que se colocou ali, certo? E até aquela resposta que uma pessoa deu, que o pesquisador viu que não tinha muito a ver com aquilo, era parecido, era semelhante, mas não era a mesma coisa, e que ele transcreveu no questionário, ele também essa resposta poderá ser objeto de uma outra categoria. Então, na verdade, você tem que ter esse trabalho crítico de juntar
respostas que sejam iguais. E ou semelhante, se não for muito semelhante, então ela já vai passar a ter outra categoria. Então já aquele questionário que tem essa resposta já é colocado de lado por exemplo, se for só uma resposta daquela, não interessa, mas é uma outra categoria que surge. Entende? Então, na verdade, gente, as perguntas abertas, elas são próprias, muito mais próprias das pesquisas qualitativas. Porque quando você faz uma entrevista, você coloca perguntas abertas e você vai registrando as respostas do seu entrevistado. Porque, na verdade, quando você faz uma pesquisa quantitativa, você quer saber a incidência do problema, a incidência das respostas, tá certo? Qual é o percentual que se destaca naquele problema. E quando você faz uma pesquisa qualitativa, você não pode generalizar aqueles dados que você vai colher, porque, na verdade, você vai analisar aquelas respostas, que às vezes são diversas. Se você faz 10 entrevistas, você pode ter até 9 respostas diferentes. Você não tem o objetivo de contar quantas vezes uma resposta aparece. E simplesmente você vai analisar as palavras dos indivíduos e perceber como ele se coloca diante da questão. E também você vai procurar ler nas entrelinhas, por trás daquele texto, o que na verdade a pessoa está pensando, ou você supõe que esteja. Tá? Se você tem uma suposição e aquelas respostas não lhe dão uma certeza de que a evidência está ali, você vai voltar e fazer outras perguntas para você poder ter certeza de que na verdade era aquilo que você percebeu. Perceberam como é diferente? Então, gente, era isso que eu queria esclarecer e vocês podem ir no vídeo que tem já anterior, que é sobre o questionário, como fazer um questionário top. E qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, coloquem aí nas observações, aí nos comentários. Mandem alguma mensagem para os meus contatos que estão aí, e-mail, WhatsApp, seja o quê, que eu prontamente responderei a vocês. Eu estou aqui para ajudá-los no que for possível na realização da sua pesquisa ou do seu TCC. Muito obrigada por assistirem e até a próxima.